Graça e paz, amados, trazendo neste dia a lição número 8 de Zacarias, do profeta Zacarias, e ficou em pendência e eu fiquei devendo essa lição. A lição tem por título Arrependimento, Julgamento e Restauração. E o texto bíblico se encontra em Zacarias de 1 a 4. E o texto áureo de Zacarias 4, 6. Em Zacarias de 1 a 4, vamos estar lendo a exortação ao arrependimento. O 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido, dizendo: O Senhor tem estado em extremo desgosto com vossos pais. Portanto, diz-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. E todavia, e não sejas como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Então esse é o texto áureo, né? É o texto bíblico de Zacarias. E o versículo que está aí como texto áureo: Então, e não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram nem me escutaram, diz o Senhor. Então, a gente vê aí o profeta, não é? Nesse impasse. Mas eu quero estar orando nesse momento. Senhor, nós te somos gratos, ó Pai, pela paz, ó Deus, pela Tua palavra que é viva e eficaz, pela Tua palavra que é para sempre, ó Pai, a Tua palavra que não envelhece. Ó Deus, tudo passará, menos a Tua palavra, e nós te agradecemos por ela. Portanto, Senhor, abençoa, Senhor Deus, a cada um de nós, nós alunos, ó Pai, que temos o coração para aprender de Ti, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai. Reveste-nos, ó Pai, com o Teu poder e dá a nós, Senhor Deus, o discernimento do Teu Santo Espírito para que possamos entender aquilo que nos é ensinado. Em nome de Jesus, eu oro nesse momento pelos alunos, por aqueles que estarão ouvindo esta palavra. Amém. Amém. Então, nós vamos ver aqui uma história dos israelitas, certo? E que voltaram da Babilônia para repovoar sua terra e reconstruir sua pátria. Tinham muita obra para realizar. E os desafios que teriam de enfrentar eram gigantescos e os adversários muito poderosos. Diante disso, eles poderiam temer ou se tornar autoconfiantes. Assim, as primeiras mensagens do profeta Zacarias os lembram de que tais desafios não seriam enfrentados mediante suas próprias forças ou capacidades, mas eles precisavam confiar e depender do poder e da ação de Deus para transpor os desafios e obter vitórias sobre os adversários. Hoje é diferente? Não. Nós temos que realmente estar na força da mente e do Espírito para podermos realizar esta obra, de proclamar, de falar da glória do Senhor, das bênçãos e falar dessa palavra tão maravilhosa. Porque sem Deus nós, na verdade, nada podemos fazer. E é muito importante quando sabemos que somente Ele pode nos capacitar. Embora não tenhamos nada, hoje somos, na verdade, pobres mortais,
Mas acontece conosco hoje exatamente essa situação. E eu fico assim, muito pensando no profeta Zacarias. E ele era bem novo ainda, e ele era de família de profetas, certo? Então, e ele foi contemporâneo do profeta Ageu. Só que Ageu, ele entrou e ele profetizou muito pouco. E a gente vê que Zacarias persistiu em profetizar ali naquela nação, falar daquilo que ele via, não é, em visões, e falava por símbolos, falava de forma poética, e a gente vê um ministério muito maravilhoso de Zacarias, certo? Então, eles profetizaram aos repatriados que haviam retornado depois de cerca de 70 anos, quando o templo foi destruído e eles foram levados por uma nação de bárbaros, não é? Os caldeus, e foram para a Babilônia. E mesmo que o Senhor tivesse avisado, mesmo que o Senhor houvesse conclamado eles à obediência, para ouvirem a palavra, eles não deixaram seus intentos malignos e continuaram na desobediência. E daí então vem o profeta que é escolhido, e quando há uma escolha, na verdade, não tem como falar não, porque mesmo que o profeta ficasse, de repente, assim, um tanto perplexo quanto a tudo isso, mas quando é do Senhor, isso vai acontecendo na nossa vida, e somos realmente, e Deus capacita os seus escolhidos, certo? Então, Zacarias continuou profetizando por muito tempo, eu creio que uns 40 anos, ainda Zacarias continuou ali profetizando, e a sua mensagem, já como Ageu, era conclamando o povo a estarem trabalhando na reconstrução da casa do Senhor. Essa casa do Senhor era o grande templo construído por Salomão, certo? Um templo muito maravilhoso, e que realmente ele foi destruído. Então agora eles estão construindo um segundo templo, e a gente vê a data aqui, né? Quando a obra de reconstrução do Templo de Jerusalém foi iniciada no dia 21 de setembro de 520 a.C. E no mês seguinte, Zacarias iniciou suas pregações em Judá. No dia 12 de março de 516, antes do nascimento de Jesus Cristo, a obra de reconstrução foi concluída e o templo foi dedicado ao Senhor. É aquele templo que nós falamos que a glória da segunda casa seria maior. Porque nesse templo, na verdade, o Senhor esteve nele, certo? Jesus, o Filho de Deus, ele esteve nesse templo. Então, nós vemos, é possível que as últimas pregações de Zacarias foram proferidas por volta do ano 480 a.C., já durante o reinado de Assuero. Conhecendo o profeta e sua mensagem. O nome Zacarias, ele significa o Senhor se lembrou. E vamos ficar com essa tônica, porque o Senhor, ele não esquece de ninguém. E ainda que nós erremos, ainda que nós dispersemos, mas o Senhor está sempre lembrando dessa misericórdia para com o homem. O profeta Zacarias era de linhagem sacerdotal. Já disse isso. E Zacarias emprega visões e uma linguagem simbólica para transmitir sua mensagem. Estão explicadas por um anjo, essas visões. Além disso, algumas partes do livro estão em forma poética, e que eu gosto muito. Eu gosto muito, né? Aliás, eu gosto muito dos profetas, e ouvir aquilo tudo que eles falavam, e tudo aquilo que vinha sobre eles, e eles estavam na unção e na capacitação do Altíssimo. Então, há também uma diferença marcante entre a primeira, de Zacarias 1:8, e a segunda, Zacarias 9:14, parte do livro, indicando que foi escrita em épocas diferentes. A primeira parte apresenta uma abordagem mais profética e histórica, enquanto a segunda apresenta a mensagem
apocalípticas e escatológicas. A mensagem central do livro é que o Senhor cuida e protege o seu povo. Apesar do poder dos impérios mundiais, não é? E dos seus incontáveis inimigos, o Senhor não permitirá que Israel seja destruído. Olha que palavra. Então, essa é a nossa fé, a fé de todo aquele que crê, de todo aquele que conheceu essa história e teve um toque de Deus em suas vidas. Pelo contrário, em breve, o Senhor não permitirá, espera lá, apesar do poder dos impérios mundiais e dos seus incontáveis inimigos, o Senhor não permitirá que Israel seja destruído. Pelo contrário, em breve, Ele julgará todas as nações que têm oprimido o seu povo, enviará o seu Messias e restaurará a sua nação. Embora o mal pareça prevalecer no mundo, Deus continua soberano sobre toda a realidade e no tempo certo executará a sua vontade. Uma mensagem de exortação ao arrependimento. Então, vendo aí então, o Senhor é aquele que tem os olhos sobre a história, certo? E tudo não é por acaso. Deus conhece todas as coisas. E conhece quem tem esse coração propício a aceitar essa palavra, a obedecê-lo, porque Ele é o fiel da balança, certo? E então, vamos ver aí uma mensagem de exortação ao arrependimento. Zacarias 1, de 1 a 6. O profeta inicia suas mensagens exortando o povo ao arrependimento e à conversão. Esse era o propósito de Deus, certo? O Senhor os convida a abandonar seus pecados e sua maldade e a se voltar totalmente para Ele. Então veja que palavra, não é voltar 50%, ou 10%, ou 90%. Temos que ter inteireza de coração, sabe? Essa inteireza de conhecer Deus. Diz que a maior distância que está entre Deus e nós, ela vai da mente ao coração. Tem que descer para o coração. Essa mensagem poderosa. E tudo isso que Deus faz na vida do ser humano, pecador, do injusto. A palavra de Deus diz que não há um justo sequer. E todos foram destituídos da glória de Deus. Então é muito sério isso. E Deus, Ele quer realmente que nós abandonemos toda a maldade, todo o pecado e nos voltemos totalmente para Ele. Somente por meio de uma mudança efetiva em seus procedimentos, as pessoas poderiam gozar as bênçãos divinas. Não tem como ser diferente, não é? E a nação é advertida a olhar para o passado e perceber o que aconteceu com aqueles que insistiram em sua rebelião, quer dizer, os antigos, aqueles que desobedeceram a Deus em todo o tempo, de Deus se cansar de tudo, sabe? Assim, numa linguagem, quando Deus fala, olha, estou farto dos seus jejuns, estou farto de tudo, sabe? Porque tem coisas muito importantes. Não adianta o nosso proceder se realmente não estamos em obediência ao Senhor. Ao revisitar o passado, eles iriam perceber que a palavra do Senhor sempre se cumpre, tanto para a bênção quanto também para o juízo. Das duas formas, tanto para a bendição como para a maldição, né? Porque não que Deus, Ele procede isso, mas somos nós mesmos que escolhemos, certo? Obedecer ou não, certo? A imagem expressa nesse versículo, é que a palavra do Senhor persegue aqueles contra o qual ela foi proferida, para o bem ou para o mal. E é aquela questão da palavra de Deus não voltar vazia. Tudo aquilo que profetizamos, quer dizer, profetizar, falar a palavra de Deus sobre a vida de alguém, ela tem um retorno. Isso é muito sério. Por isso que temos cuidado com o nosso falar, com o nosso linguajar.
porque a palavra de Deus se cumpre cabalmente, certo? Para bem ou para o mal. Não há como o Senhor nos perdoar e nos abençoar, senão por meio de um arrependimento sincero, seguido de uma mudança real em nossa vida. Somente por meio de uma conversão verdadeira, ao Senhor, podemos restaurar a nossa comunhão com Ele e experimentar novamente suas bênçãos em nossa vida. Então, não é um fato, porque nós como humanos, diz que nós somos propensos ao pecado, desde que lutamos com duas naturezas, na verdade. Mas o importante é que cresçamos a cada dia na presença do Senhor e nos adestremos com essas disciplinas que nos são passadas. E exatamente isso vai fazer com que cada dia mais eu me achego diante desse Deus eterno, desse Deus de toda glória, e vou ganhando essa iluminação tremenda. E você, querido aluno, iluminado, você pode ser um raio de luz para os povos, tanto os que estão ao teu redor, onde quer que você esteja, porque você carrega essa iluminação contigo, certo? Somente por meio de uma conversão verdadeira, sabe? Isso é muito sério. Uma conversão verdadeira é ter nascido de novo, certo? Isso é algo tremendo que acontece na nossa vida, muito, porque aí você realmente recebe esse gênio de Deus e você tem uma experiência com Ele, na verdade, e você teme e treme na presença dEle, porque é muito bom estarmos diante dEle. E é necessário que, quanto ao pecar, nós nos arrependamos sinceramente, porque Ele continua estendendo a mão a todo pecador que se achega, a cada pecador que, na verdade, se arrepende das suas mazelas, certo? E não é que, vamos supor, eu estou frequentando uma igreja, seja ela qual for, mas eu posso fazer tudo o que eu quiser, porque eu sou salvo, porque, sabe, é muito complicado isso. Geralmente a pessoa realmente, quando, na verdade, ele experimentou esse toque de Deus, ele há de mudar o seu comportamento em todas as esferas, amar o próximo como a ele mesmo, amar Deus sobre todas as coisas, coordenar o seu falar, coordenar o seu investigar, coordenar tudo, certo? Porque a palavra de Deus diz que onde há um espírito de confusão, aí não está o Espírito de Deus. Aí não está o Espírito de Cristo, o Espírito do Senhor. É muito importante que ressaltemos isso e estejamos preparados, porque estamos vendo hoje as condições do mundo e praticamente quase tudo tem se cumprido. E temos que buscar e conhecer essa verdade, temer o Senhor em todo o tempo. Então, as visões de julgamento e restauração. Zacarias 1:7. Zacarias 1:7. Vamos ler aí? Vamos lá? 1:7. Ai, meu Deus. 1:7. Aos 24 dias do mês 1º, que é o mês de Sebatiel, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: olhei à noite e vi um homem montado num cavalo vermelho e parava entre as murtas que estavam na profundeza, e atrás dele estavam cavalos vermelhos, morenos ou baios, e brancos. Então, e aí vai continuar a nossa leitura até o 14, certo? E a gente vai ver aqui o anjo do Senhor que falava com
com Zacarias. E o anjo do Senhor ali falando sobre essas visões. Então, de 1:7 a 6:8, o livro de Zacarias apresenta com 8 visões que descrevem simbolicamente o julgamento dos inimigos do povo de Deus e a plena restauração deste. A primeira visão é a dos cavalos, né? Então, o significado da visão é que agora as nações estão em paz e o povo de Deus em aflição. Porém, chegará o dia em que esse quadro se inverterá, quer dizer, vai mudar, né, de posição totalmente. Nesse tempo, o povo de Deus será consolado, mas os seus inimigos serão alcançados pela ira do Senhor dos Exércitos. No versículo 15, nós podemos ler, né? E com grandíssima ira estou irado contra as nações em descanso, porque, estando eu um pouco desgostoso, eles auxiliaram no mal. Então Deus, veja que Deus estava triste com o povo. Embora Deus estava se lembrando do povo, mas eles eram muito rebeldes, muito rebeldes. E Deus agora então proclama aqueles mais novos, né? Falando desses dos pais, né? Os antigos, certo? E a gente vê aí essa ministração, que vai ter um tempo que o povo de Deus será consolado, mas os inimigos serão alcançados pela ira do Senhor dos Exércitos. Então, nós não precisamos nos preocupar quanto a isso, porque Deus, Ele conhece todas as coisas e Ele está em nossa defesa. Ele é o nosso guerreiro, o Senhor dos Exércitos, o nosso general de guerra. E diz a palavra que Ele está sentado à destra do Pai, quer dizer, à direita do Pai. E Ele advoga a nossa causa, certo? E Deus, Ele tem um compromisso conosco, porque somos seus filhos. E Ele nos ama. Isso não quer dizer que Ele não ama a humanidade, porque vemos que Deus, Ele se preocupou em estar mandando Jesus Cristo na plenitude dos tempos. E para quê? E deixa aquele versículo maravilhoso, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, era o único Filho, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é real. Não vamos brincar com essa história. Muito real, muito real. A segunda visão é dos 4 chifres e dos 4 ferreiros. Os 4 chifres representam os impérios mundiais que, em sua arrogância, oprimiram e dispersaram o povo de Deus. Dispersaram o povo de Deus. Os 4 ferreiros representam o juízo do Senhor, que em breve virá contra essas nações perversas, certo? E nós estamos vendo, se nós estudamos aí sobre os impérios mundiais, quando Daniel profetiza, não é? Sobre os impérios, e eles, na verdade, já passaram. Estamos aí no cumprimento da palavra do Senhor, certo? Em sua terceira visão, o profeta descreve um homem com um cordel para medir a cidade de Jerusalém. O significado da visão é que Jerusalém será reconstruída e novamente habitada. E aconteceu isso, na verdade, não é? Aconteceu. Os dispersos retornarão vindos de todas as nações. Também tem acontecido isso. E o Senhor mesmo a protegerá com o seu poder. O próprio Deus virá e habitará no meio do seu povo. Então, olha que coisa linda. Então, na verdade, essa visão de medir a cidade estava querendo dizer que eram os muros que estavam sendo a cidade medida e que ali haveria habitação, certo? Haveria habitação. E então a gente vê essa visão do profeta. Na quarta visão aparece o sumo sacerdote Josué diante do Senhor, tendo Satanás como seu acusador. Zacarias 3:1.
Porém, o adversário é repreendido. No verso 2. E depois de ter sido purificado, o sacerdote é consolado e tem a sua liderança confirmada pelo Senhor. Entretanto, o sumo sacerdote Josué representa o futuro renovo. Quem é esse renovo? Representa Jesus Cristo, o Messias, certo? Que Deus enviará para libertar e liderar definitivamente o seu povo. Verso 8. E este trará paz e justiça eterna para Israel. Que palavra maravilhosa, não é? Muito maravilhosa. A gente vê que o profeta diz que a carta, o capítulo 2 do profeta Zacarias, vamos supor, esse é o meio da Bíblia, é o centro de todo, desde os primórdios do Velho Testamento até o Apocalipse. Que tem uma carta, é uma carta que convida o povo para aceitar o Messias, certo? Ele faz um convite para aceitar esse renovo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio, desceu para salvar o homem do seu pecado, para salvar você, meu irmão, vocês que me ouvem, para me salvar, é do meu pecado, porque ninguém nasceu santo. Hoje nós vemos até as nossas crianças, eles já nascem com esse vírus implantado, certo? E eles necessitam de ministração, necessitam de quem os ame, no amor de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E ele deixou todas as situações benéficas para que nós trilhássemos um caminho de paz, de discernimento, e que nós perseguíssemos esse caminho. Quem é o caminho? Jesus, verdade e vida. E não nas pontas, nas extremidades. Porque, na verdade, os extremos ou matam ou morrem. E nós temos visto isso muito nas nações, no nosso país. Mas nós sabemos que Deus, Ele está no controle. Ele é o regente de tudo. E Ele é o nosso regente, certo? Ele tem que ter o primeiro lugar na nossa vida. Porque se Ele não ter o primeiro lugar, na verdade, Ele não estará mais em lugar nenhum. E é muito importante nós frisarmos, estarmos recordando isso. E quantas são as situações adversas que o inimigo trabalha para nós, para ocultar essa palavra, para nos fazer calados. Mas a palavra de Deus diz, olha, fale e não te cales, em tempo e fora de tempo. Porque todo tempo é tempo de proclamar essa bênção maravilhosa, essa salvação para todos os povos. Por quê? Porque eu amo Ele. Nós amamos Ele. Igreja do Senhor Jesus, acordemos para essa realidade. E por que eu amo? Porque Ele nos amou primeiro. Antes mesmo que eu conhecesse, antes mesmo que eu conhecesse essa glória maravilhosa, esse toque de Deus nas nossas vidas, Ele já nos buscava, com certeza. Ele já nos buscava. E hoje, quando nós pensamos no passado, quantas e quantas coisas, e Deus, Ele já estava presente na nossa vida. E o Espírito Santo cuidando de nós, nos ensinando, nos admoestando, e Jesus presente em todo o tempo, certo? Isso é muito forte, forte demais, muito forte. E aí nós vemos então ali, essa visão, quando alguém vai lá, e é o diabo mesmo, né, vai lá complicar com Josué, porque Josué também precisava ter essa unção do Senhor, certo? Ter derramado esse óleo da videira verdadeira sobre ele, certo? Mas o inimigo estava lá como acusador, assim como ele está também fazendo isso em todo o tempo. E precisamos estar bem alertos e despertos, porque ele não perde tempo. Vamos nos acordar, nos levantar para proclamar essa verdade. Jesus, caminho,
verdade e vida. Então a imagem, a gente vê aí que o sacerdote Josué representa o futuro renovo Messias, que Deus enviará para libertar e liderar definitivamente o seu povo. Esse trará paz e justiça eterna para Israel. Quando nos convertemos, na verdade, somos nascidos de novo, isso acontece conosco. Essa paz, a paz que Jesus dá, embora tenhamos esse atropelo, essa presença terrível nos molestando, mas nós sabemos que o Espírito Santo está conosco. E vamos então obedecer a essa palavra maravilhosa do profeta, não é? E que Zacarias diz, né? Nada tem que ser por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Somente pelo Espírito de Deus haveremos de angariar vitória, haveremos de ver a vitória, irmãos. A imagem do candelabro de ouro entre as duas oliveiras é a quinta visão profética, Zacarias 4. Por meio desta visão, o Senhor adverte o povo, os líderes, a prosseguirem na reconstrução do templo, cientes de que é Ele quem dá forças e poder para a obra. E a gente vê aquele povo, não é? Ali terminando essa obra maravilhosa, uma obra que já estava parada há 15 anos, e o povo cuidando das suas casas, cuidando dos seus afazeres ali, esquecendo dessa obra magnífica que era o templo do Senhor. Zorobabel e seus companheiros deveriam reconhecer que a obra não seria realizada pela força ou pela capacidade humana, mas por meio da operação do Espírito de Deus. Quando o Senhor capacita e opera por meio da pessoa que Ele escolhe, não há quem lhes possa resistir naquilo que o Senhor deseja realizar por meio delas. Não agindo o Senhor, quem é que vai impedir? E quando Ele escolhe, certo? E nós temos então que estar assim, nessa dimensão espiritual, com essa mente do Espírito, certo? Para entendermos essa tal situação tão maravilhosa e que o profeta registra aqui. Portanto, a mensagem que o Senhor quer transmitir à nação mediante essas 4 visões é que Ele mesmo destruirá os adversários do seu povo e os restaurará em sua própria terra em breve. O Senhor capacitará e usará o seu povo e sua liderança para realizar a sua vontade. Porém, eles não podem confiar em sua própria força ou capacidade para a realização dessa obra. Porque a obra é espiritual, irmãos. Não é uma obra da carne. É uma obra que vai além, atemporal. É uma obra do Espírito de Deus. Certo? Então, o sucesso e a vitória do povo estão condicionados à sua dependência do poder de Deus e de sua submissão à sua vontade. Então, nós temos, quando nós conhecemos esse Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, certo? Não tem como ficar em pé diante dele, na verdade, e agir conforme o nosso querer. Não é o nosso querer, mas o querer dele através de nós. E aí que as bênçãos do Senhor estarão sendo derramadas sobre o seu povo. E eles entenderão essa verdade, que às vezes tantos deixam de entender, porque eles são obedientes ao Espírito Santo de Deus, aquele que Jesus mandou para ser o Paráclito, aquele que estaria conosco até o final. E temos que crer nisso. Isso nos confere uma paz, quer dizer, essa imperturbabilidade da alma. Tudo que nós precisamos, tudo que o ser humano precisa e necessita. Amados, concluindo a nossa lição,
vamos à conclusão, né, então. Antes falando que foi um prazer bastante enorme estar aqui. E a minha oração é que o Senhor possa estar abençoando a cada dia, cada irmão, cada vida. E nós precisamos do Senhor. Sem Ele, nós, na verdade, é o ar que respiramos, né? Impossível viver sem Ele. E eu deixo aqui que as duas lições principais que podemos aprender nos primeiros 4 capítulos do livro de Zacarias. A primeira é que sempre que pecamos e desobedecemos à vontade do Senhor, precisamos nos arrepender sinceramente, de verdade, sabe? Esse arrependimento que nos faz chorar, que sentimos no nosso interior, que é verdade assim, que pisamos na bola, não é? Mas que temos aquele que nos perdoa, nos levanta e faz acontecer. Somente dele vem a vitória. Todavia, o verdadeiro arrependimento deve ser evidenciado por uma mudança e prática que precisa alterar positivamente todas as nossas relações. Primeiramente com Deus, mas também com as outras pessoas. Tais relações devem ser pautadas na justiça, no amor e na misericórdia. Certo? E Deus é amor, e Ele que derrama amor nos nossos corações. E nos faz assim preparados para estarmos andando nessa pauta, certo? Isso vai trazer para nós um eterno peso de glória. Porque sabemos que é bom obedecer, melhor, não é? Do que sacrificar. Em segundo lugar, também aprendemos nessa lição que podemos realizar a obra do Senhor, confiando que não podemos realizar a obra do Senhor confiando em nossos próprios recursos e capacidades. Certamente, Deus deseja realizar grandes coisas por nosso intermédio, mas o que Ele realmente realizará por meio de nós depende da nossa disposição de confiar e depender do Senhor. Confiar está relacionado com fé, não é? Essa fé verdadeira. A fé que Jesus Cristo colocou em nós. Ele é o Senhor da fé, né? Jesus é o Senhor, para a glória de Deus e Pai. Certo? Então, quando nos falta força física, quando faltar condições de realizar determinada tarefa, que possamos refletir se é isso mesmo que o Senhor está requerendo de você, ou requerendo de mim, ou requerendo de nós, irmãos. A vontade dEle é sempre boa, agradável e perfeita. Romanos 12, 2. Então, e quando é a vontade dEle em mim, isso é maravilhoso. Quando é a vontade dEle em nós, nas nossas vidas, isso é maravilhoso. Porque Ele mesmo vai abrir os caminhos, não vamos temer os ventos contrários, não vamos temer nada que possa nos vir, porque Ele está conosco, porque temos o seu Espírito Santo, temos o Espírito Santo a nos guiar e dando discernimento em cada momento. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada irmão, diante dessa esperança, diante dessa perspectiva. Sabedores que somos, que dele, para ele, por ele são todas as coisas. Glórias, pois, a ele, eternamente. Amém. Deus possa nos livrar do poder do mal e que de dia em dia possamos reconhecer e ver
essa mão sobre nossas vidas. Deus abençoe cada irmão. Saudades, saudades. Amém.